Boa noite a todos. Meu nome é Jonathan, sou acadêmico do curso de Educação Física. Nós vamos apresentar hoje uma live sobre educação indígena, juntamente com o colega Adriel, Davi, Taline e Maria Luísa. Pode passar, Adriel. Vou passar a palavra para a colega Maria Luísa. Então, a educação indígena, ela é uma educação voltada para os povos indígenas que respeita as especificidades culturais e procura preservar as culturas tradicionais. E essa é uma característica marcante dela, porque ela procura preservar toda a ancestralidade que está envolvida junto com esse povo. A educação indígena ela está em ascensão agora, principalmente nos países que já foram colonizados e que ainda residem os habitantes originais daquela região. Também vale ressaltar que a educação indígena ela afirma a identidade étnica numa associação entre escola, sociedade e identidade, mas ela também leva principalmente em consideração cada projeto societário que é definido por cada povo. Pode passar. Bom, a educação básica dos povos indígenas é legítima e protegida por lei. A lei número 9.394 de 1996, no qual, no artigo número 26, fala que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, ou seja, tanto para povos não indígenas quanto para indígenas. Pode passar, Adriano. Já a Lei 11.645 de 2008, no artigo 26, traz dois incisos específicos para a educação indígena. Esses dois incisos foram incluídos recentemente, no ano de 2008, onde trata-se mais da obrigatoriedade de estudar tanto a cultura indígena quanto a cultura afro-brasileira. Pode passar, Adriano. Bom, aqui nós temos uma reportagem de 15 de janeiro de 2022 que conta como que é a educação voltada para crianças de povos tradicionais. E com a Constituição de 1988 e o EC, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que a legislação brasileira definiu o acesso à educação, que ela definiu como um direito básico, né, que para todas as crianças, independente se fossem crianças brasileiras ou crianças indígenas. E na última década houve um avanço para lidar com o tema. Em junho de 2012 foi determinadas diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena. No caso, é voltado para a educação normal brasileira e a educação da cultura indígena também. Pode passar, Adriel. Bom, aqui nós temos um dado, né, sobre as comunidades tradicionais, que seria de 420 ao número de municípios com matrículas em terras indígenas, totalizando 250.834 em 333 escolas. E 219 é o número de municípios que pensam em projetos futuros para manter acesa essa cultura e também assim, ensinar essa educação básica, né, para povos tanto brasileiros quanto povos indígenas. Pode passar. Aqui nós temos alguns eixos, né, que são a base para poder fazer esse ensino voltado para esses povos indígenas. Nós temos a história, o território, a identidade, a organização, saberes próprios, o gênero e a interculturalidade. E no caso seria a base para poder criar atividades relacionadas à cultura deles. Que seria a história, que é a fonte da consciência política, identitária, o território que reafirma a identidade, fortalecendo suas culturas, a identidade que é o protagonismo das mulheres negras guerreiras na base da história, a organização que é o valor da partilha, da ajuda mútua e da reciprocidade de alimentos rivais na organização social, e ser coletividade da comunidade, saberes próprios, que seria saber dos mais velhos, os conhecimentos construídos, o gênero, que é o debate e a reflexão sobre questões dentro de uma sociedade mútua, a interculturalidade, que é os conhecimentos construídos por outros povos, são fundamentais para a história da comunidade. Então, a partir disso, desenvolver as cidades e ações relacionadas para povos indígenas. Pode passar, Adriano. Perdão, estava com o áudio mutado. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o público-alvo e a idade público-alvo envolvido, né?
A educação indígena, em relação ao público-alvo, ela é dividida em três situações, que seriam a educação básica, a educação infantil e o ensino superior. E cada dela tem uma diretriz. No caso, a educação básica ela é separada por infantil, educação no ensino fundamental e o ensino médio, perdão. Ambas as três são defendidas por leis. No caso, dando um exemplo sobre a educação infantil, que a lei entrou em vigor em 2009, cabe à família do indivíduo, no caso, a família daquela criança, que decide se ela quer ou não fazer parte da educação infantil indígena, tanto em suas aldeias, quanto até mesmo na área urbana, visto que é de suma importância a vivência dela em relação à sua família, né? Essa lei defende justamente que a criança no seu seio familiar para que consiga se desenvolver da melhor maneira possível. O ensino superior, a exemplo da educação infantil, que também que também tem uma lei, o superior também tem a lei. Essa lei, ela defende o acesso e a garantia dos estudantes indígenas a ingressar na universidade pública ou privada, tanto federal quanto uma educação, um ensino superior privado, né? O indígena tem direito a esta participação, a esta vivência. E, contudo, também tem direito a uma bolsa, que seria a bolsa permanência, que o MEC justamente adotou e implantou essa medida, que ajuda com um custo mensal de R$900 para que o aluno consiga ingressar e estudar para auxiliá-lo para poder usufruir do bem maior que é um ensino superior na universidade pública ou privada, né? Já o projeto político-pedagógico é um instrumento que possibilita à comunidade indígena que expresse qual escola deseja, de qual forma a escola deve atender aos seus interesses, como ela deve ser estruturada e como ela se integra à vida e projetos comunitários. A contribuição da FUNAI em sua elaboração deve considerar os seguintes aspectos. São 3 aspectos: a necessidade de assegurar os direitos e a educação diferenciada aos povos indígenas e a valorização das suas línguas, conhecimentos e processos pedagógicos próprios. Também um entendimento que o currículo compõe o todo do fazer escolar, e não apenas a organização da matriz onde se abrigam as disciplinas, assim como o PPP se construiu como um elemento estruturante da vida escolar que expressa identidade e projetos societários. A escola indígena deve refletir a concepção cultural e política de cada povo indígena e as relações intersocietárias que as mantêm. Também o papel da escola na vida da comunidade e sua articulação com as demais ações e projetos do povo indígena, assim como a sua influência em suas áreas e atuações dos governos, tendo como pressuposto, portanto, a necessidade do tratamento integrado de questões de territorialidade, sustentabilidade e patrimônio cultural. A importância do professor de educação física em uma escola indígena é em articular o conhecimento, podendo abranger as mais diversas formas de manifestações corporais e atividade física, como a ginástica, o jogo, a dança e o esporte. Essas expressões corporais são manifestações culturais e correspondem a formas de apropriação do mundo pelos diferentes grupos sociais. Essas realidades socioculturais fazem parte do nosso processo conflitante da história. Pode voltar naqueles últimos slides ali, Adriano. Só falar um adendo aqui sobre a parte da importância do professor de educação física. Alguns estudos, como o Freisberg e o Lima e o Pinto, 2009, eles trazem que o professor de educação física que for se inserir nessas escolas indígenas, ele tem que se adaptar, relativizar e compreender o que é a história do povo indígena, a identidade do povo indígena. Segundo Freisberg, observou que uma tribo chamada Caigangue,
a prática do futebol, nosso futebol, assim, que nós jogamos na rua, na escola, eles já praticam isso há muito tempo. É uma forma de lazer deles. E também esse professor de educação física que vai dar aula nessas escolas indígenas, ele tem que se adaptar também às brincadeiras, às danças, os cantos e às lutas que já fazem parte do ritual da cultura indígena há muito tempo. Acredita-se também que a importância do professor trazer o resgate e a valorização dos jogos indígenas, fortalecendo a identidade cultural e o autorrespeito dos índios. Pode passar, Adriel. Nós trouxemos também para uma reflexão em grupo, professora, essa charge do Carlos Latuf. Essa charge foi intitulada e foi publicada no jornal como Conselho Indigenista Missionário, onde mostra ali o secretário do Meio Ambiente, o Salles, que já não é mais, eu acho, secretário do Meio Ambiente, é ministro do Meio Ambiente, no caso, e traz também uma reta escavadeira no fundo, intitulado FUNAI. Daí ele fala para o índio: o governo Bolsonaro veio para salvar suas almas, sendo que eles já estão destruindo, desmatando e tacando fogo na mata em si. Então, tipo, é uma charge que a gente tem que usar para uma reflexão no âmbito geral, não apenas do índio, mas no âmbito geral do meio ambiente, né? Ali na imagem, eu acho que mostra até não sei que animal é, um tamanduá, bandeira, né? Isso, é um tamanduá. Pode passar, Adriel. Pensando também, professora, nesse lado artístico, assim, onde fala sobre a importância dos índios na história do Brasil, acho que trouxe uma música do Legião Urbana muito antiga, mas que fala exatamente, tem um trecho da música que fala exatamente o contexto político atual que a gente está vivendo. Não só para nós, não índios, mas também para os índios. Onde a frase da letra da música fala: nós somos piadas no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Ou seja, isso já mostra que Renato Russo, ele transcende o tempo dele. Parece que ele estava prevendo 2020 numa letra que ele compôs nos anos 80, entendeu? Então, isso que é legal, que a gente tentou trazer essas duas reflexões, não só para nós, o grupo, mas para todos da disciplina de políticas educacionais. Pode passar, Adrião. E para finalizar, a gente tentou trazer um trabalho onde nós trouxemos uma notícia publicada no Jornal Expresso, uma notícia bem nova até, de janeiro de 2022, ou seja, do mês passado, desse mês. Trouxemos uma charge, trouxemos a educação indígena pelo lado legal da legislação, trouxemos uma música e também um debate sobre o que é um professor de educação física quando for dar aula numa escola indígena, ou para alunos indígenas, no caso. O Davi levantou a mão, pode falar, Davi. Bom, eu queria falar que para nós, professores de educação física, como comentado, é um grande desafio da aula em escolas indígenas, porque além da gente estar ensinando o desenvolvimento, desenvolvendo o aluno, a gente está trazendo a cultura dele através do que tu disse, danças, lutas e outros esportes que já estão ali há muitos anos, antes até mesmo, né, das culturas existirem. Até isso é bem forte em nós, porque a base do nosso país, da pessoas, de comunidades, se fez através de índios, né, que já moravam aqui antes de os portugueses. Então, nosso país sempre teve essa tradição. Então, para nós professores é um grande desafio, mas também é de grande satisfação poder estar ensinando e poder estar mantendo essa cultura indígena, né, aqui no nosso país, para que ninguém esqueça, né, das nossas raízes e ninguém esqueça de onde nós viemos. É isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Bom, isso mostra também a importância da legislação, né? Não apenas que é uma luta para ensinamentos indígenas, mas também para a história afro-brasileira, né? Isso agora é defendida por lei ser ensinado nas escolas, desde o ensino fundamental. A falar da história da cultura negra e dos indígenas. Pode falar, Adriel. Não, sobre a lei, justamente, a lei está ali já para garantir, para defender o povo indígena, né? Porque provavelmente se essa lei não fosse entrar em vigor,
Acredito que provavelmente eles não teriam nenhum direito. Então, acredito que a lei, e é pouco ainda, acho que tem que ter mais, vir mais já para aumentar esse público, porque infelizmente está cada vez mais escasso, né? Concordo. Então, esse é o nosso trabalho, professor. Ficamos por aqui.